a Jesus, agradecendo a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares, nos envolvendo com vibrações de amor e carinho, porque muitos irmãos estão agora chegando nos nossos lares na mesma proporção que nós, querendo entender, buscando o aprendizado através do estudo, para compreender as leis que regem esse planeta, aonde todos nós estamos ligados por laços fluídicos, íntimos, de encarnações anteriores, oportunizando a cada um de nós, encarnados e desencarnados, mecanismos de evolução ligado a cada criatura, a cada um de nós que busca a redenção, a luz das provas ou da expiação nesse planeta. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós nos nossos lares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, a leitura de hoje, nós vamos continuar no capítulo 12, amai os vossos inimigos, e hoje nós vamos fazer o item 11, que é o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto, com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Umas e outras lhe roçam a epiderme sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosse como sois, iludido pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vós será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é uma irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humana, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Bom, todos nós sabemos que o duelo
era uma prática, né, que tinha no passado. Eu acho que até a gente voltando 1500, 1800 anos, essa prática existia, né? E nós falamos de 1800 anos, quando a gente lê essa parte do Evangelho, a gente não pode se esquecer que nesses 1800 anos para trás, quando nós vamos analisar as reencarnações, nós também vivemos nessas épocas, tá? Eu não vou adentrar no segundo item, vou deixar para a próxima semana, mas dentro dessa aqui tem, dentro desse capítulo tem muita coisa para nós analisarmos. O duelo, quando ele fala que é uma das questões bárbaras, né, das barbaridades que tinha, que era aquele, né, que naquela época ele via, parece que no filme mostra, né, aquela luva, ele vai lá, bate um na cara do outro e aí chama para o duelo, um tira a vida do outro. Era assim, dessa forma. Então, e achava que ali ele ia lavar a honra dele, pelo contrário, né? Tudo aquilo, né, que essas práticas, né, que eram feitas no passado, ela vai respingar nas outras reencarnações. Isso é um fato. E aí que ele fala que quando nós falamos nessa parte, a gente age como juiz. Bom, e como que é esses irmãos que estão do outro lado, de que forma eles estão agindo conosco? Cobrando de nós comportamentos abusivos de outras encarnações. Tá? Então, nós precisamos compreender bem quando nós vamos analisar o Evangelho, né? E fazer uma leitura que nós somos espíritos imortais e que nós vivemos em outras épocas. Mas o Evangelho está trazendo à tona para nós de uma época que acontecia isso há 1800, 1500 anos, né? Mas será que essa prática não ocorre hoje? E se duvidar, de muitas coisas que acontecem hoje, geralmente é nessa questão que o indivíduo, o espírito encarnado fala, eu vou lavar minha alma, ele vai lá e comete essas barbaridades. Então, em muitas situações, quando ele fala, né, nesse item, nós vamos ver que teve época que a prática do duelo era aceita, né? Hoje, essa prática não é aceita, né? É condenada também essa prática. Só que ela acontece. É aí que está a questão. E quando ela acontece, né? Embora está sendo condenado, né? Na prática, hoje, na atual existência que nós estamos, nessa época, naquela época não era, aos olhos de Deus, isso era um agravante. E hoje a prática é condenada na nossa época, mas ela acontece também de diferentes formas. E o Evangelho nos chama a atenção que, enquanto não banirmos essa conduta, o reino de Deus não se estabelece na terra. Esse reino de Deus precisa se estabelecer dentro de nós na compreensão de como funciona esse processo. Então, a doutrina espírita nos esclarece. Então, todos aqueles espíritos a qual nós chamamos obsessores, que são as nuvens de testemunha, me acompanha lá de outras épocas, tá? E hoje ele vem numa proporção, numa cobrança da mesma situação. Agora, por que eu estou falando isso? Essa questão, ela leva o homem, né, a refletir e se posicionar quando nós estudamos a doutrina espírita, porque ela nos esclarece vários pontos. Vários pontos. O outro ponto central
que eu estou falando isso várias vezes, né? No centro eu não falo, mas aqui eu falo, né? A doutrina espírita, ela traz para nós uma grande oportunidade, né? De trazer todos esses companheiros de outras existências para agora, de posse do conhecimento, da instrução dada para o encarnado, traga à tona para esses espíritos a realidade que está inseridos todos nós. Tá? Então, quando eu começo a estudar a doutrina, né, eu lembro de um companheiro que falou assim, não, você está estudando bastante? Estou. Falando, continua, você vai ver aonde você vai chegar. E eu consegui chegar e entendi o que ele estava falando depois. Que é isso que muitas vezes, até quando eu olho, eu quero falar, né, dentro do centro, o mecanismo de como funciona isso. Porque a partir do momento que eu entro dentro do centro espírita, a espiritualidade começa a organizar, trazer todos esses companheiros, e aí delega funções ao médium, ao estudioso espírita, para que ele trabalhe dentro da linha de conduta, para que ele possa, através do conhecimento adquirido, da instrução dada pelos espíritos, conquistar esse inimigo das outras encarnações. Isso é um fato. Então, a doutrina espírita oportuniza isso para nós? Sim. Acontece que esse trabalho da espiritualidade, ela vem proporcional ao trabalho que o espírita vai galgando dentro da sua compreensão. Basta a gente lembrar, falo de novo, do caso do Divaldo, o Máscara de Ferro. Divaldo levou 30 anos para conquistar aquele espírito. E nessa proporção, o grau de endividamento, o grau de trabalho que estava inserido Divaldo, proporcionou que ele, nessa encarnação, conseguisse, através da instrução, do conhecimento e da vivência do Evangelho, conquistar esse espírito. 30 anos. Né? Eu devo ter esse livro aqui ainda, que fala, né, de tanto expositor, né, falar, e os oradores falar, falou, vou comprar esse livro, sempre falar dessa história, e aí eu entendi. E esse livro vem de encontro da proporção do que é a base da doutrina espírita. Né? E como ele fala, em outra existência, nós achamos, né, através do duelo, que nós somos juízes. E, na verdade, isso continua até hoje. Quando a gente liga uma televisão, quando a gente assiste um programa, né, esses canais sensacionalistas, ali a gente condena, a gente liberta, a gente se torna juiz. E aí o duelo é o mais agravante ainda, tá? Para a gente ter uma ideia. Então, quando no capítulo 12 nos traz, né, essas informações, eu já estou te adiantando do que vai falar nas próximas, nós vamos perceber que isso acontece hoje com muita intensidade, e nós não nos damos conta. Tá? E os espíritos que nos acompanham, que nos assistem, conforme nós vamos buscando o entendimento, eles vão se aproximando, né? E eles vão nos chamando a atenção com relação às práticas, a nossa conduta e o nosso comportamento moral frente às vicissitudes da vida. Por isso que, quando a gente começa a estudar essa parte no Evangelho, também Joana de Angelis fala, né, sobre isso, que os problemas da humanidade hoje é da atual existência. Por que ela fala isso, né? E quando a gente começa a estudar aquela parte, nós vamos ver que é mesmo. Por quê? A partir do século XIX, a ciência humana aprofundou o conhecimento, deu condição para que todos nós buscássemos a compreensão
em diversas áreas do conhecimento, estudando, né? E isso, para a espiritualidade, foi um ganho muito grande, porque espíritos da mesma proporção que estudam na Terra, também estudam na erraticidade. E aí aquela pergunta do livro dos Espíritos, qual é a ação dos Espíritos sobre nós, muito mais do que nós imaginamos, são eles que nos conduzem, aí nós vamos entender. E esse processo aí, gente, está condicionado a várias situações. Eu ajo mal, o espírito vem na mesma proporção. Eu ajo no bem, espíritos me auxiliam para que eu obtenha sucesso dentro daquela condição que eu estou inserido. O outro processo que vai objetivar causas danosas para o espírito, o próprio burilamento que o espírito está inserido, a organização que está em cima não só da minha encarnação, mas de todos os espíritos que estão ligados, é necessário que muitas formas de duelo possa acontecer. É tipo o espírito experimentar, né? Por isso que quando eu sempre falo dos 5 sentidos, os 5 sentidos são mediunidades. O espírito vai experimentando na carne, né? Através, na encarnação, né? O gosto. Ele vai entendendo. Ah, se está muito salgado, eu preciso diminuir o sal, né? Se está muito doce, eu preciso diminuir o doce. Se a luz está forte, eu quero que ela mais ofusca. Então, é nessa proporção que Deus trabalha, né, com a conduta e com a evolução de cada um. Por isso que Jesus não condenou ninguém, né? O conhecimento ele foi vindo em épocas diferentes, em espaços, né, de tempo que era necessário para que o espírito tomasse, né, consciência dos seus atos. Então, a doutrina espírita veio numa época aonde cada um de nós, a partir da leitura, poderíamos ver, analisar e trabalhar para que essas sombras que existem dentro de mim pudessem ser banidas. E ela só é banida do nosso sentimento a partir do burilamento, né? Por isso que nós estamos num planeta de provas e expiação. Então, enquanto ainda tiver isso no planeta, o reino de Deus não se estabelece. E esse reino de Deus tem que se estabelecer dentro de nós, com relação à nossa conduta, banindo todos esses sentimentos, né, que levam à prática do duelo. E se nós formos analisar, né, no item 12, já vai falar, né, do que eu estou falando. E aí, conforme a gente vai lendo, nós vamos perceber que o duelo ainda existe e muitas vezes mascarado por nós mesmos. E sem contar que tudo isso, né, que ele fala, há crime no homicídio em duelo. Quantos homicídios não tem, gente, hoje? Outra situação. Quantos que não está lá sentado ali, né, opinando num sofá, né, assistindo programas, e esses programas sensacionalistas traz danos muito danos para nós, porque nós passamos a opinar, nós passamos a ser juízes. Então, quando nós vamos ver toda a organização de 1.500, 1.600, 1.700, vamos chegar até hoje, onde nós estamos, essas práticas, quando a gente acha que não existe, ela existe ainda. Tá? Ela existe. E aí, os desejos que há dessa prática, aí que é o problema. Tá? Aí que é o problema. Então, esses duelos acontecem, né, frequentemente. E aquilo, aos nossos olhos, não
Não é, mas aos olhos de Deus, isso é um crime e gravíssimo, tá? Gravíssimo. Quando eu olho a ação dos espíritos, né, sobre nós, esses comportamentos, e que muitas vezes a gente não se dá conta, né? A gente só usa esse nome, né, obsessor, fala direto, mas não nos dá conta que toda essa relação está ligada a outras épocas e que nós espíritas tem que compreender que a doutrina dos espíritos estão nos oportunizando agora várias formas de conquistarmos esses irmãos. Tá? Quantos de nós, não vamos falar assim não, mas eu vivi lá na França naquela época, na Inglaterra, naqueles países onde essa barbaridade tinha. Eu vivi na época do Cristo? Sim. Tá? 1000 anos, 2000 anos para o espírito, para a evolução, isso não é nada. Tá? Não é nada. E muitos desses duelos levavam o quê? A morte, né, do corpo físico. Né? E continuava. Ela continua. O Espiritismo vem provar isso. Aquele a quem nós chamamos aí, né, de obsessor, nada mais é de companheiros de outras épocas a qual tínhamos essa prática. Então, o Espiritismo veio através de duas condições, tá? Primeiro, que é a reforma íntima. O segundo é o espírita ter consciência que ele tem que estudar, ele tem que compreender, oportunizar para o desencarnado, né, meios para que nessa encarnação eu possa trabalhar, porque a hora que eu retornar para o plano espiritual, eu não quero ser obsessor. Foi aquela fala que a Anete Guimarães, né, perguntaram para ela por que ela estuda. E ela respondeu, porque eu não quero ser obsessor. Né? Os obsessores de ontem que está hoje conosco, foi o que nós fomos no passado. Tá? E por isso que a doutrina espírita, ela veio, a mediunidade é um freio, o evangelho é um freio, para que nós olhássemos o nosso comportamento, a nossa conduta, para que esses espíritos cuidem. Porque ele não me olha, ele não me vê como o Dalmo hoje. Ele me vê lá naquela época. Lá naquela época. Tá? É nessa situação que nós estamos. E a doutrina espírita, conforme nós vamos estudando, vai evoluindo o meu espírito, tá? E também do desencarnado. E a espiritualidade, por isso que esses momentos, né, de estudo, não só o nosso, como nos centros espíritas, é o verdadeiro banquete espiritual. Quantos espíritos não estão do outro lado, gente, sofrendo, indo tão atrás, né, dos irmãos, né, que não perdoa, não aceita. Do mesmo jeito que nós fazemos aqui, eu não perdoo. Né? Até essa semana, a gente vai no mercado, a pessoa acaba falando, falou, Dalmo, eu não perdoo. E eu fiquei só ouvindo, né, a opinião era dela, e naquela situação que ela falou, ela assina a sentença dela. Assina a sentença. E como que eu vou falar isso? E aí eu preciso estudar o evangelho, eu só escutei, né? Só escutei. E aí nós vamos ver a questão que quando a gente estuda no evangelho o ponto de vista, é lá que culmina todas as ações do homem que nós chamamos aí de provas mais difíceis. Foi aquilo que o Espírito falou para mim. Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. E por que será que ele falou? Quando ele falou isso, eu fiquei aí que eu estudar, porque tudo que eu leio, que eu estudo, eu fico analisando e faço pergunta para Kardec. Eu pergunto para Kardec e Kardec responde. Aí muitas pessoas falam, mas Kardec está respondendo para o Está aqui nos livros, tá? Da doutrina espírita. É numa sequência que ele coloca todas as situações
em que nós perguntamos, e está lá. Por isso que Jesus falou que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. E na proporção que Kardec coloca, gente, ele era um super professor, ele coloca ele codifica a doutrina, codificar é colocar de forma mais clara, mas deixou muita coisa implícita para que atendesse às falas do Cristo dentro dessa condição. Então, o Dalmo lia hoje, como que o Dalmo vai ler essa parte aqui, né? Como que ele vai compreender, tá? Kardec sabia disso, tá? Ele também trabalhou junto com Pestalozzi, tá? Nessa proposta pedagógica, que é isso que eu estou falando. Como que o Dalmo vai ler isso aqui, mas dá uma hora que o Dalmo for ler, ele vai fazer uma pergunta, e eu preciso responder para ele. Pô, mas Dalmo, você está falando que Kardec desencarnou há 200 anos, mas aqui tá. Então, toda a essência de Kardec em processos, em metodologia, usando toda a metodologia do Cristo, que foi o maior professor acima dele, trazendo todas as instruções para que cada hora que eu lesse, como eu estou lendo, né? Ou aquele que está fazendo a palestra, ou que nem eu estou aqui no estudo, a lição do Evangelho é para mim. Tá? É para mim. Então, toda a essência do que o Cristo falou, né, seria divulgada, perpetuado em consciências aonde esse reino de Deus seria estabelecido dentro das nossas consciências através de um processo metodológico que eram as encarnações, conjugada com o saber, com a parte instrucional. Então, é isso que vai esclarecer os espíritos? Sim, é isso que vai esclarecer. É aquilo que a gente fala, né? O processo de o evangelho, a água fluídica e o passe. Por isso que é preciso voltar às casas espíritas, o procedimental, o mecanismo de como funciona. Tá? Em cada leitura do Evangelho, que trazer essa leitura na parte mais aproximada para ele, aquele que lê e aquele que está ali assistindo a palestra possa entender com objetividade. Então, a doutrina dos Espíritos vem com o objetivo para atingir quem? O espírito imortal que habita um corpo físico, que sou eu, como também aos espíritos desencarnados. Então, quer dizer que nos nossos lares estão cheios de irmãos desencarnados que precisam também dessa parte? Sim. Então, o Evangelho é todo estruturado para atingir as consciências que precisam amenizar as suas dores através de métodos vamos dizer assim, ativando consciência do que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Mas dentro dessa condição, eu preciso saber. Então, o plantio, na condição que nós sabemos, ele é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Se eu planto o bem, eu colho o bem. Se eu planto o mal, eu colho na atual existência e perpetuo ela para as outras existências. É isso que nós estamos vendo nessa parte do duelo, o que ele está colocando? Sim. Tá? É nessa condição. Por isso que a gente tem que tomar mais muito cuidado, não é pouco, não.
A doutrina espírita nos esclarece e, nesse esclarecimento, nos pede mais disciplina, e aí a gente vai ver que a responsabilidade vai dobrando, vai dobrando, é maior, tá? Então, a gente precisa entender, eu me satisfaço o meu ego aqui, né? Acho que eu estou certo, olha lá a questão do ponto de vista, não, eu fiz isso, eu estou certo, né? A questão de ponto de vista. Muitos vão para um lado, atende, né? Que é o que mais tem hoje, tá? E aos olhos de Deus, porque o plano espiritual, gente, ele é todo organizado, todo organizado. E o que acontece conosco, devido ao processo de materialização, ao processo que nós estamos inseridos, de devedores que somos para com a justiça divina, nós não compreendemos muita coisa. Por isso que o Cristo falou, perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. E ele fala com encarnados e desencarnados. Eu estou estudando, nós estamos estudando aqui, estamos falando, eu estou falando com o meu espírito e também com os desencarnados que querem entender, tá? Isso é uma oportunidade muito grande para os espíritas e para os espíritos, tá? Então vamos lá agora para o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, nós vamos começar agora o capítulo 17, da formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade. Deixa eu baixar aqui. Desenvolvimento da mediunidade, mudanças de caligrafia, perda da suspensão e suspensão da mediunidade. Então, o desenvolvimento da mediunidade. A 200. Ocupar-nos-emos aqui, especialmente, com os médiuns escreventes, por ser um gênio de mediunidade mais espalhado, e além disso, porque é ao mesmo tempo mais simples e mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos. É também o que toda gente ambiciosa possuir. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico, se pode inferir ainda que aproximadamente que alguém possua essa faculdade. Os sinais físicos, em quais algumas pessoas julgam ver indício, nada tem de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, qualquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de lhe comprovar a existência, é experimentar. Pode. Peraí. Tem que ser devagar. Só um minuto, gente. Pode-se obter a escrita, como já vimos, com auxílio de cestas e pranchetas, ou diretamente com a mão, sendo mais fácil e pode dizer-se o único empregado hoje. Esse último modo é o que recomendamos, a preferência de todos. O processo é do mais simples, consiste unicamente em a pessoa tomar de um lápis e de um papel e colocar-se na posição de quem escreve, sem que qualquer outro preparativo. Entretanto, para que o alcance bom êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. Aí, gente, olha lá, que recomendações, tá? Então, quando Kardec começa a codificar a doutrina, gente, que ele é convidado, né, aí ele chega lá e olha, faz todos os testes, e naquele teste ele olha tira todas as conclusões.
E nas conclusões que ele tira, falou, bom, eu fiz tudo, deu tudo, agora eu preciso saber da onde que vem isso, né? Que é aquilo que hoje é mais fácil eu falar do que entender, né? A gente critica, fala isso, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Para que não aconteça isso, eu preciso buscar o entendimento. Nós temos o livro dos médios, estudamos também aquela parte dos métodos, que a gente não pode esquecer, né, de como funciona. E nessa questão aqui, a gente vai ver que na época o lápis era colocado numa cestinha e essa cestinha escrevia letra por letra, ele fazia o questionamento, montava tudo aquilo ali. Vocês já pararam para pensar o trabalho que dá fazer aquilo? O tempo passou, foi feito o aperfeiçoamento, mas ele coloca toda a parte instrucional no livro dos médiuns, tá? Então, o livro dos médiuns, o nome dele é Espiritismo Prático Experimental. Continua a ser isso também hoje? Sim. Tudo tem que passar pelo crivo da razão e análise. Por isso que lá no final, né, esse computador está meio esquisito, ele fala assim, ó, bom êxito, para que alcance bom êxito, ele coloca, olha aqui a palavra, gente, muitas recomendações se fazem indispensáveis. Então, cada palavra, o mais interessante é que quando a gente começa a ler todos esses itens, a gente não fica atenta à forma que ele coloca as palavras para que eu faça a observação, tá? E aí tudo indica que dessa análise que ele fez de tudo para ver tudo e dar enfatizado o que é a doutrina espírita e começa a codificar, ele faz tudo um embasamento teórico científico, tá? E olha que ele sofreu, tá? Ele fazia parte de um corpo, né, de homens de ciência da época, ele faz todo o levantamento e estudo, e ele vai lá e defende a doutrina espírita do que estava acontecendo, porque naquela época os fenômenos já estavam acontecendo, mas havia muitas fraudes. O livro dos médiuns também fala com relação a isso. E numa das coisas, né, que o meu primeiro contato, já contei isso, foi que o espírito do copo, né, que eu vi a primeira vez. As letras, as perguntas eram absurdas, né, todo mundo sentado numa mesa, eu não acreditei. Uma médium viu, falou, tem um na mesa que não estava acreditando. Eu peguei, levantei a mão e falou, sou eu, não acredito nisso. Falei, desse jeito. Aí falou, então firme o pensamento para que coisa. Mas as perguntas que iam, os pensamentos que estavam, as perguntas que estavam fazendo, não tinha nada a ver. E aí dá para a gente ter uma ideia do que ele está falando. Eu estou falando do copo, né, que ia buscando as letras, que era que nem a das mesas girantes, e aí que ele fala, né, muitas observações, né, onde ele coloca para que a gente tenha muito cuidado. E eu não esqueço, né, eu não sei em que parte está, eu estava esses dias falando, o próprio Cristo, há 2000 anos, ele fala assim, tá lá, eu não sei em que parte. Estou perguntando assim para as pessoas que, se conseguir trazer isso aí é de grande valia para nós. O próprio Cristo fala, não mexam com o que vocês não sabem. Quando eu li essa parte, eu compreendi tudo o que o Cristo estava falando ali, fazendo a ligação com a doutrina dos espíritos, para que a gente tivesse um entendimento. E aí, quando a gente vai compreender, aí a gente vê que a responsabilidade redobra frente às encarnações, o que essa doutrina está fazendo e trazendo para nós, que oportunidade está nos dando e responsabilidade, principalmente os médiuns espíritas. Porque essa colocação que ele está falando aqui, que ele fez quando estava codificando a doutrina, nós temos no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, ó,
não creiais em todos os espíritos, mas vê se esses espíritos são de Deus. Olha o que ele fala no Evangelho. Então, essa condição, para que a gente tenha, quando ele fala alcance bom êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. Primeiramente, estudar, saber com que nós estamos mexendo, qual o propósito, é nessa proporção, tá? Nessa proporção. Muitos vão lá, olham a doutrina espírita, eu sou médium, eu psicógrafo, né? Eu sou psicografia, sou escrevente, eu escrevo. E aí que tá a coisa, tá? A coisa, a gente vai estudando e a gente vai vendo que a coisa vai mais além. E muito, tá? Então, a 201. Como disposição material, recomendamos se evite tudo que possa embaraçar o movimento da mão. Esse é o primeiro princípio, tá? Tem que deixar toda a mão livre para fazer o que ela quer, porque os espíritos vão estar agindo, né? E mesmo preferível que esta não descanse no papel. Não descansar a mão no papel é tipo, você já pensou ficar assim, né? Hoje a gente vê médico que é tudo, né? Porque foi uma das ele coloca, né? Lá na cestinha e essa cestinha ficava ali dentro e ela fazia, né? Toda essa movimentação, né? Por isso que ele fala que a mão não se não fique, né, apoiando. Hoje já não tem, tá? E mesmo preferível que essa não descanse no papel. A ponta do lápis deve encostar neste o bastante para traçar alguma coisa. Então, o lápis tem que... no caso, o Chico, acho que tinha um monte de lápis do lado dele, né? Tudo já preparado para isso, né? Mas não tanto que ofereça resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis desde que se tenha chegado ao escrever corretamente. Por que então nenhum obstáculo detém mais a mão? São meras preliminares para o aprendiz. Essa é uma das partes, tá? 202. É indiferente que use da pena ou do lápis, né? Eu não conhecia a pena, mas cheguei a ver naquele que tinha um tinteiro, né, caneta, né? A pena era o que tinha, né? Alguns médicos preferem a pena, que todavia se pode servir para que estejam formados e escrevam pausadamente. Outros, porém, escrevem com tal velocidade que o uso da pena seria impossível, ou de pelo menos muito incômodo. O mesmo sucede quando a escrita é feita às arrancadas e irregularmente, ou quando manifestam espíritos violentos que batem com a ponta do lápis e quebrem rasgando o papel. Então, no começo foi muito difícil, tá? Hoje, a gente vê que o estudo, né, todo o aparato que tem foi aperfeiçoando e está vindo mais aperfeiçoamento para aí, né? E vai ser muito significativo para nós, mas muito, né? Principalmente na questão, né, das tecnologias aí, a inteligência artificial. Tá vindo coisa aí que olha, né? Por isso que a gente tem que prestar muita atenção e estudar e entender essa evolução. A pena eu não cheguei a usar, mas eu cheguei a ver, né? De como que era. Então tem alguns filmes que mostram, no caso, a pena, você tem que estar toda hora no tinteiro ali, né, molhando. O lápis já é mais fácil, o que mais usa na psicografia até hoje que eu vejo é o lápis, né, mais fácil. Se a gente já deixa já vários lápis para que ocorra, né, o espírito vai lá, pega, a gente já aponta, ele já sabe, e ele começa, né, a psicografar. Então, são várias situações que a gente precisa estar analisando, né? São várias, quando a gente não pode esquecer, né? Me foge aqui na hora que ele fala, né? Muitas recomendações se fazem indispensáveis, são muitas. Tá? Aqui são umas, né? O passo a passo, né? De como funciona. Então,
O desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhes são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porque a comunicação apresenta muitas vezes dificuldades materiais, do que torna impossível ao principiante. Então, tem muito empecilho, né? Vamos dizer assim, porque o problema maior está conosco. Né? Aqui é preciso que esse canal esteja bem afinizado. Existem situações, tem muitas vezes que o espírito parte para o outro lado, a gente quer que esse espírito comunique, não é tão fácil. E aí nós estudamos a parte da obsessão, e a obsessão ela pode acontecer, a gente pensa que é só de lá para cá, mas muitas vezes ela acontece daqui para lá, e isso traz muito sofrimento para os espíritos. Isso também complica mais a comunicação do plano espiritual com a nós encarnado através dessas mediunidades. Então, hoje, a gente tem, não estou falando mais a psicofonia, mas nós temos muita psicografia. O caso do Chico, quantas mensagens, né, não trazia? Quantas? E muitas vezes, nessa parte que eu falei, né, do espírito desencarnado, para que o encarnado fique mais tranquilo, a espiritualidade utiliza de vários meios para comunicar a nós aqui, o encarnado, para acalmar e facilitar a reentrada, né, do desencarnado, né, no plano espiritual. Então, são questões bem assim claras, instrucional, para que a gente tenha ideia, noção do que esses livros estão trazendo, da mediunidade, dessa questão, porque muitos de nós queremos o quê? Você vai num trabalho, né, onde tem a psicografia, muitas pessoas querem ali a comunicação. E o Chico foi bem claro, né? O telefone toca de lá para cá. E muitas vezes, quando o encarnado está ali cheio de saudade, a reencarnação, a espiritualidade utiliza de vários meios para trazer mensagens confortantes, acalmar o encarnado para que o ente querido, né, que retorna para a pátria espiritual, consiga, né, se desprender. Né? Para que um espírito possa comunicar-se, precisa que haja entre ele e o médium relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Essa parte foi que está muito nos livros do André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, e está implícito, tá? É preciso que essas relações fluídicas, né, se estabeleçam, e muitas vezes não estabelece, não oferece condições. Esse é o nosso problema, né? Para a gente explicar, um cano que está sujo, ele passa a água ali, não vai limpando, a água vai passando. Como é que eu vou fazer com que a minha mediunidade esteja apta, né, para fazer esse intercâmbio? Estudando, né, me apropriando do conhecimento, me preparando, né, para que estabelecer essa conexão. E aí, quando isso acontece, fica mais fácil. Foi que o mentor espiritual do André Luiz falou para ele, né, que estava sendo preparado na Terra um médium para que houvesse esse intercâmbio. E o Chico, né, veio, estudou e muito para facilitar esse intercâmbio. Então, a mediunidade é como um cano que está sujo, a água vai passando e vai limpando. Então, conforme eu vou conhecendo, eu vou estudando, eu vou limpando, facilitando esse intercâmbio. Então, isso aconteceu com o Chico também. Por isso que Emmanuel, tanto o Emmanuel como também a Joana de Ângeles com o Divaldo, foi incisivo na parte do estudo do livro dos espíritos, do livro dos médios, pedindo disciplina. Então, só à medida que a faculdade se desenvolve,
é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresenta. Então aí fica mais fácil. Pode ser aqui no caso é escrevente, né? Pode ser na psicofonia, tá? Ele vai sendo preparado. Pode dar-se, pois, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias também para fazê-lo, embora se ache presente, como também pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que lhe é dirigido. Ele não oferece condições, né? E também não chega, por isso que eu falo, né? O telefone toca de lá para cá. Então há um momento certo. Convém, por isso, que no começo ninguém se abstine em chamar determinado espírito, com exclusão de qualquer outro, pois a miúde sucede não ser como esse que as relações fluídicas se estabeleçam mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe vote o encarnado. Então, um trabalho mediúnico, uma mesa mediúnica, a espiritualidade trabalha com todo aquele corpo de médiums, prepara fluidicamente, tá, os espíritos, que é isso que está sendo colocado aqui, tá? Do mesmo jeito, né, que foi falado para André Luiz que estava preparando o Chico, nós também somos preparados para um trabalho, né, para o trabalho mediúnico, no caso nós estamos falando. Então esse médium vai ser preparado. Então, ele sabe dos meios, os mecanismos, e isso facilita o intercâmbio. Então, se o médium não se preparar, como é que vai haver um intercâmbio? Então, o Chico era um exímio. De todas as mediunidades, o Chico tinha todas elas completas. Tá? Antes, pois, de pensar em obter conexões de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade, para que deva fazer um apelo geral e dirigir principalmente ao seu anjo guardião. Não há para esse fim nenhuma fórmula sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impostor. Olha o que ele fala, gente, tá? Visto que para o espírito a forma nada vale, tá? Contudo, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Olha o que ele fala, em nome de Deus. Por isso, a primeira pergunta, o que é Deus? Porque se eu leio, estudo esse livro e não compreendo o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu terei problema, tá, na prática da mediunidade. A coisa é complexa, tá? Então, quando nós olhamos lá no preâmbulo, lá no final, nós vamos chegar. Eu acho que no de amanhã eu estou mais avançado no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, gente, nós temos que se apoiar, né, no que está sendo falado aqui, porque na pergunta número 1, Kardec enfatiza, ele pergunta e os espíritos respondem. Inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Deus determina tudo, tá? Pode-se fazê-la nos termos seguintes, ou em outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Peço também ao meu anjo da guarda que se dirige me assistir e de afastar os maus espíritos. Formulada a súplica é esperar que um espírito se manifeste, fazendo escrever alguma coisa. Pode acontecer, venha aquele que impetrante deseja, como pode ocorrer também, venha um espírito desconhecido ou o anjo da guarda, tá? Olha o que ele está falando. Qualquer que ele seja, em todo caso,
der-se a conhecer escrevendo o seu nome, mas então apresenta-se a questão da identidade, uma das que mais experiência requer, por isso que poucos principiantes haverá que não estejam expostos a ser enganados. Lembram lá daquela questão, né, de algumas, nós temos que ter muitas, né, olha lá que ele fala, ele usou muitas, né, ter algumas, a fazer, analisar alguns pontos, e aí ele já começa, tá? Dela trataremos adiante em capítulo especial. Quando queira chamar determinados espíritos, é essencial que o médium comece a se dirigir somente ao que eles sabem serem bons e simpáticos, e que pode ter motivo para acudir ao apelo como parentes ou amigo. Nesse caso, a evocação deve ser formulada assim, olha lá o que ele fala: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso, permita que tal espírito se comunique comigo. Ou qualquer outra forma, que corresponde ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas, de tal sorte que as respostas possam ser dadas por um sim ou por um não, por exemplo. Está aí. Queres responder-me? Pode fazer-me escrever, etc. Mais tarde, essa precaução se torna inútil. No princípio, trata-se de estabelecer assim uma relação. O essencial é que pergunta não seja fútil. Não diga a respeito às coisas de interesse particular e, sobretudo, seja expressão de um sentimento de benevolência, de simpatia para com o espírito a quem se dirija. Veja diante o capítulo essencial da evocação. Aí, gente, dá para a gente ter uma noção da responsabilidade, né? Que é, tá? A responsabilidade é grande, tá? Não é pouca. Todo cuidado, muito respeito, porque todas as reuniões nós estamos sendo assistidos, inclusive essa, tá? Inclusive essa, que é instrucional, não é para invocar espírito, mas quantos espíritos, tá, que procuram centros, procuram reuniões, né, para ser amparado, ajudado, e o único meio é o espírito saber como. Se o espírito do outro lado quer saber como, imagina o médium. Então, por isso que foi a pergunta que a fala do Cristo lá no Novo Testamento. Não mexam com o que vocês não sabem. Passou 2000 anos para ele dar o recado e trouxe, veio a terceira revelação para nós. E olha que nós hoje, olha a dificuldade que nós temos de muitos irmãos ainda que não estudam, né, não buscam esses livros. E olha que eu já estou com ele, já li, reli, vamos terminar, eu vou voltar nele de novo para a gente ter uma ideia. Tá? Aí dá para a gente ter uma ideia do que é a doutrina dos espíritos. Então, voltemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradeçamos a presença dos amigos espirituais, porque nesse momento, muitos espíritos foram instruídos acerca da realidade que eles estão inseridos. Como todos nós, precisamos estudar, precisamos evoluir para alcançar, né? Alcançar a evolução. E ela é gradativa, é de acordo com as nossas condições evolutivas, que Deus, na sua infinita misericórdia, vai enviando as provas. Tanto é que nós sabemos que a cada um segundo as suas obras. É nessa proporção. E nunca nos esqueçamos que Jesus continua firme conosco, que Jesus é a nossa bússola e que Deus, que é nosso Pai, não esquece de nós em nenhum momento. Opera dentro da frequência, dentro do conhecimento de cada um, oportunidades redentoras para a sua evolução. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus.
Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento, onde buscamos o entendimento à luz da doutrina espírita, para que possamos confortar Pouco de me falar boa nossos noite. corações Senta aqui que daqui a pouco dá me fala boa e noite. alentrar as nossas orações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que Que assim assim seja. seja.